Esse vídeo ele é tão especial que essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar ele. Deram errado as duas outras. A primeira eu fui editar usando o Adobe oficial. O Adobe Premiere destruiu o arquivo de vídeo. A segunda eu fui tentar usar o OBS para gravar. Adicionei um microfone pela segunda vez e o áudio ficou repetido. Mas vamos lá. Saudações a episodado, eu sou o Tef, vulgo Stefinha. E eu estou aqui para fazer um vídeo que é muito especial para mim. Eu vou contar uma história primeiro. Em 2019 estava eu no pior ano da minha vida de longe, porque os James nasceram no final do ano passado, né, em 2018, e o ano de 2019 inteiro foi lidar com elas na UTI, foi mesmo depois delas fora da UTI, tendo que fazer cirurgias e procedimentos médicos e vivendo uma forma bem caótica em casa. Foi complicado, mas durante esse período eu descobri uma aventura chamada Heróis de Baldur's Gate. E eu nunca tinha mestrado em stream pra valer, assim. Eu tinha mestrado em 2018 um pouquinho de Bárbaros da Lemúria lá no Mestre Pedroca. Foi bem divertido, mas nunca uma campanha assim, né? Nunca uma aventura duradoura. Eu cheguei pro Roxo, pro Marquinhos e pro Pedro, pessoas que jogaram comigo mestrando em Baldur's Gate antes e gostaram muito. E eu chamei também a Clarice e o Luciano, pessoas que gostam muito. E essa aventura me apresentava com uma oportunidade muito única, que era fazer com que eu pegue a paixão com que eu tenha pela franquia de jogos Baldur's Gate, por tudo isso, e consiga compartilhar com as pessoas que eu tanto gosto. E eu consegui. E era muito emblemático, porque uma das épocas que eu tava preparando a aventura, preparando os mapas, preparando os monstros e tal, lá no Roll20 eu tava lá no quarto, com a Dora se recuperando de uma cirurgia do coração, que era bem complicado ela fazer. Deu tudo certo no fim das contas, mas lá tava eu aproveitando pra cuidar da minha nenê e preparar essa aventura pra galera que eu tanto gosto. E aí foi. E a gente chegou com 22 episódios pra finalizar a aventura em si. Agora a campanha vai continuar. E foi incrível, eu quero compartilhar agora com esse mestre, né, que é o quadro onde eu divido, faço uma resenha da aventura pros lados das pessoas que estão mestrando, para as pessoas que narram. Eu quero dizer pra vocês como é incrível e como eu recomendo demais que vocês joguem e mestrem essa aventura. Vamos lá. Baldur's Gate é um jogo isométrico de RPG baseado em AD&D, lançado para computador em 1998. Baldur's Gate 2 chegou em 2000 e Baldur's Gate Throne of Bhaal, que seria o Baldur's Gate 3, mas foi reduzido para uma expansão, chegou em 2001. Eu comecei direto com o Throne of Bhaal, só apanhava, não sabia de nada, não entendia inglês direito, mas logo em seguida já comecei a entrar, em 2012 já entrei num fórum de Baldur's Gate, que a galera discutia direto, isso tudo em português, tá? Porque o Brasil gosta muito de Baldur's Gate. E a paixão foi só crescendo. E agora eu posso dividir essa paixão com os meus amigos, porque o lead designer, né, o designer-chefe dos jogos, né, do Baldur's Gate 1 e 2, é o mesmo designer-chefe desta aventura, o James Ohlen, e tem envolvimento de várias outras pessoas que participaram do desenvolvimento do jogo. Aí o que a gente faz? A gente se empolga, né, a gente entra no hype. Mas vamos falar da aventura em si, né? Ela apresenta, pra quem não sabe nada de Forgotten Realms e Baldur's Gate, ela apresenta perfeitamente um setup, né? Ela tem uma apresentação de umas várias páginas mostrando o que é Baldur's Gate, o que aconteceu antes, né, nos jogos que vai levar essa aventura que se passa entre o 1 e o 2. Se você não sabe o que é Faerun, Forgotten Realms, aqui está um breve texto. Então você não vai chegar lá de supetão, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Você vai chegar com informação. E o segundo ponto é que você vai apresentando isso de uma forma bem orgânica, né? O escopo da aventura ele começa pequenininho e vai aumentando cada vez mais. Começa numa área fora de Baldur's Gate, depois vai pra cidade, depois sai da cidade de novo pra Floresta do Manto e fica nessas três áreas, né? Baldur's Gate, Floresta do Manto e o caminho entre as duas coisas. E é de uma forma muito, como eu falei, orgânica e gostosa, né? Porque você tá conhecendo ali algumas das ameaças que tem, aí depois, de repente vocês chegam na cidade,
tem uma seção da cidade só para essa aventura, que é o Portão Sudoeste. Apesar de que a aventura apresenta toda a Baldur's Gate para você poder brincar, né, poder jogar ali. Mas você tem essa seção específica, que é o Sudoeste de Baldur's Gate, com uma parte do esgoto, que é uma outra parte da aventura. Então, você pode seguir a aventura de uma forma um pouco mais linear? Pode. Você pode brincar de ficar fazendo sidequests sem parar e ficar explorando e conhecendo lojistas? Pode. Você pode querer invadir as lojas do lojistas pelos esgotos? Pode. Tentar conhecer os esgotos ou utilizá-los como passagens secretas para outros edifícios? Também pode. Então, só para que vocês tenham uma breve ideia do que tudo isso tem. E claro, encontros aleatórios no meio de tudo isso. Sejam coisas bem aleatórias, como alguém esvaziando um pinico na cabeça de alguém, ou um combatezinho gostoso, maroto. Às vezes todo mundo gosta, né? Aí você vai ter os locais mais importantes, tanto em cima quanto embaixo. Você tem depois a Floresta do Manto. Tem muita coisa para fazer na Floresta do Manto, mesmo fora das missões principais. E aí você volta depois para a cidade, onde tem mais coisa para fazer. E tudo isso você vai sendo apresentado pelos NPCs, né, que são 15 NPCs direto dos jogos, né, do primeiro jogo, para essa aventura. E são 7 aliados e 8 antagonistas, porque nem todo mundo é inimigo, muito importante. E as situações não são sempre tipo aliados que vão obviamente me ajudar, ou inimigos que obviamente vou ter que bater até o final. Então cada NPC tem a sua própria personalidade, tem os seus detalhes dos jogos, os seus detalhes de fora do jogo. Então, e também tem uma explicação breve de quem é essa pessoa, tem uma ficha, cada um tem a sua própria ficha. Dá pra usar de companheiro, né? Eu vou usar como o sidekick de cada um, eles vão poder escolher um NPC para acompanhar eles. E de repente, se você até quiser que os jogadores, né, se o seu grupo curte essa ideia de jogar com os NPCs em vez de fazer personagens próprios, dá pra fazer tudo isso. Dá pra fazer. E é bem interessante. Aí você vai conhecendo essas pessoas, pegando missões, conhecendo mais gente, pegando mais missões, lidando com ameaças super nefastas. Você lida com criaturas novas, são 8 monstros, né, 8 inimigos novos, completamente novos, que são específicos ali da área da Costa da Espada. Alguns que só tinham disponíveis lá na D&D, outros que acabaram sendo desenvolvidos para o jogo e vieram, né, diretamente para essa aventura. Tem itens mágicos novos. E tem a minha parte preferida da criação de personagens, que né, são os backgrounds épicos. Background novo com aventura não é nenhuma novidade, né? Curse of Strahd já apresentou com The Haunted One, né, o Assombrado. E aí Baldur's Gate Descent into Avernus tem outros backgrounds próprios, uma mecânica própria de backgrounds, mas esse livro ele tem o tchan, sabe? Ele tem aquele negocinho especial que faz toda a diferença. Porque os backgrounds épicos eles colocam os personagens de fato num papel de protagonismo. Então, por exemplo, Filho de Baal, quem pegou foi na nossa mesa, né? Quem pegou foi o Marquinhos, fez um Azimar, filho de Baal. Então ele é filho do deus dos assassinatos, ao mesmo tempo que tem uma entidade, né, a Azimar, né, uma entidade celestial, tentando barrar essa sede de sangue que ele tem. A Crone Desperta foi a Amélia, né, que era a personagem do Roxinho, que teve seu fim no episódio 20. E conseguiu utilizar uma forma muito interessante de explorar esse lado no Clone Desperto, né, que não tem alma. E queria achar seu criador, né, ver qual é. O último imperador foi o Pedroca. Ele ia fazer uma coisa, né, tinha umas sugestões já, você podia ser alguém lá do grande império de Netheril, de há muito tempo atrás, mas de repente ele criou, não, vou ser de um império marítimo de muito tempo atrás. E a gente foi desenvolvendo o império do Deep, né, do personagem do Pedroca, a partir disso, que virou uma parte canônica do TF Verso, né. E por último, o Reencarnado, que é basicamente você era um dragão verde, te mataram e te reencarnaram numa forma humanoide inferior. Aí, tanto o Luciano quanto a Clarice, eles queriam fazer Drows. Eles decidiram, vamos ser irmãos, mas o que a gente vai fazer? Eu até tinha sugerido, vocês podem ser filho de Baal, talvez seja a forma mais simples de explicar que vocês são irmãos, né? Mas eles falaram, não, vamos com um reencarnado, porque nós éramos um dragão verde de 2 cabeças, que depois de morrer e ser reencarnado, existem agora em 2 formas humanoides separadas.
Então os jogadores pegaram essa ideia da aventura e exploraram ainda mais. Cada um tem as suas próprias características, cada um tem seu próprio passado, e cada background épico tem um objetivo específico que te recompensa de alguma forma mecânica, mas também te catapulta adiante de forma narrativa, e um objetivo épico que é meio que o fim da sua parte narrativa naquele sentido, né? Talvez seja hora de apresentar o seu personagem, depois chega aquilo ali, ou coisa parecida. Independente do que for, é incrível. E aí você pensa, tá, porra, baita aventura, né? É tipo, já é um pacote completo. Mas não é o bastante. Porque não só você tem todas essas 80 páginas de aventura, como as outras 80 páginas são para introduzir o resto de Baldur's Gate. O resto da Floresta do Manto e o resto da Floresta da Espada, da Costa da Espada, Floresta da Espada. Então, você tem vários mapas, que aliás, a parte de mapa dessa aventura é incrível. O único defeito, pra mim, foi que não ter elas disponíveis de compra direto para baixar, assim, disponíveis em imagem mais facilitada para Virtual Tabletops, né, os VTTs, tipo Roll20, Foundry VTT, outros afins. E alguns deles que apresentam uma verticalidade são geniais. Talvez não são muito fáceis de compreender, mas tem dois que são tipo super verticais, que a gente sempre pensa no negócio 2D mesmo quando tá só na imaginação, mesmo sem grid, sem miniatura nem nada, a gente sempre pensa no 2D para facilitar a movimentação na nossa cabeça, né? Mas aqui ele desafia a gente, apresentando tipo um ninho de aranha gigante, que você tem que subir e descer, e um carvalho enorme, que, né, tem combates para cima e para baixo. Às vezes não são tão fáceis de ler os mapas, né? Então talvez tenha isso de desafio para dar uma boa estudada antes de realmente investir nesse lado. Mas mesmo assim, você tem toda a Costa da Espada da região de Baldur's Gate para brincar. E é bastante coisa, apresentado com artes incríveis. As artes desse livro, meu Deus do céu! Das criaturas, dos NPCs, das regiões, dos mapas, é um negócio de pegar e emoldurar de tão sensacionais que são. Então, são lindas demais, lindíssimos. Então, como eu falei, eles acabaram a aventura, mas a gente tem muita coisa para fazer, não só do que eu planejei, mas do que tem disponível nesse livro. Tem muita coisa para fazer além de encontros aleatórios. Tem vários ganchos, várias coisas que eles podem fazer para ir atrás dos seus backgrounds épicos. Então é um prato cheio, sabe? E aí eu chego na conclusão que eu realmente consegui compartilhar a minha paixão por Baldur's Gate com essa aventura com as pessoas que eu tanto gosto. Isso me deixa muito feliz. E agora a gente vai continuar em frente no canal, vocês mal perdem por esperar, com uma nova participante. E um outro defeito que eu poderia apontar dessa aventura é que ela está $20 ali na DM's Guild. O que na cota atual do dólar deve estar aproximadamente R$5.780, né? E outro problema é que está em inglês apenas. Mas isso a gente pode talvez remediar, porque estou cá pedindo para vocês fazerem o que conseguimos fazer com Heróis das Brumas e também com o guia de ancestralidades, o guia de Grasilax para ancestralidades. Como é que vai funcionar? Vocês vão entrar ali no link da loja, tá ali na descrição, e com muita educação, é claro, falar pro James Olen, que é o lead designer do jogo, né, que é o autor, que deve comandar esse rolê. Queremos essa aventura em português, queremos que Tef traduza essa aventura. Vamos fazer? Então, para ver se de repente ele entende que tem um interesse aí. E aí vai que a gente consegue que essa aventura esteja traduzida, né? Seria incrível demais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido o quanto eu amei mestrar essa aventura, o quanto eu amei preparar essa aventura e quanto eu amei compartilhar isso com os meus amigos e vocês. Conta aí nos comentários se você se animou com esse mestrei, se você tem saudade desse quadro, se você gostaria de jogar essa aventura ou de mestrar essa aventura, se você assistiu às nossas lives ou não. Muita coisa pode acontecer, assim como na aventura. É isso aí, gente. Beijo, beijo. Falou, falou. Não esqueçam de pedir lá a traduçãozinha para até traduzir a aventura. E voa nos olhos da galera e come todo mundo.